entrevistar, É muita verdade. repercussão em função desses deportados, né, Elisa e Isabel, que chegaram nesse fim de semana aqui no Brasil. Então, vocês, do Ministério dos Direitos Humanos, já divulgaram a informação que a gente trouxe aqui, que haverá um plano interfederativo de união entre os estados para conter essa possível escalada, né, a vinda de mais deportados brasileiros dos Estados Unidos para cá. Mas a minha dúvida é saber, até hoje, vocês, os direitos humanos, nunca tinham sido comunicados, informados que este era um protocolo comum, que as pessoas chegavam literalmente algemadas, mãos e pés, mesmo que nessa condição de deportados, ilegais lá nos Estados Unidos, mas algo que fere os direitos humanos de qualquer pessoa. Nunca souberam disso? Basília, bom dia aí também para todos que estão comigo aí nesse diálogo da manhã. E eu acho que é bem importante a gente, acho que trazer um pouco alguns dados para a sociedade brasileira. Primeiro que esse acordo, né, ele foi celebrado entre 2018 e 2019. Faz parte do acordo que essas pessoas, quando saem do país, elas podem estar algemadas, porque a gente tem ali uma situação de imigração que, quando essas pessoas entraram nos Estados Unidos, como elas não tinham visto, elas já são tratadas a partir daí como pessoas que cometeram crime porque entraram de forma irregular no país. Mas também faz parte desse acordo que, quando chega sob o Brasil, ou seja, estando em território brasileiro, as pessoas, então, as algemas sejam retiradas. E também está dentro, vou dizer assim, desse pacote, que nesse processo as pessoas elas precisam ser devidamente tratadas, sem violência, com acesso à água, com acesso a alimento. Então, a gente não pode imaginar que as pessoas vão ser, no caso, repatriadas e durante esse deslocamento, elas vão ser violentadas nos seus direitos básicos, acesso à água, a condições de higiene e alimentação. Isso para dizer três coisas muito básicas. Você pergunta, o Ministério dos Direitos Humanos não foi informado disso? Bom, isso é um protocolo que foi celebrado no Brasil anteriormente, mas é a primeira vez que a gente tem um caso objetivo que, em função da violação dessas questões básicas que eu estou trazendo para você, os próprios passageiros se revoltam, que foi o que aconteceu em Manaus, e pedem socorro, né? Foi isso que aconteceu. E é aí que a gente tomou, na verdade, o presidente Lula foi informado do que estava acontecendo formalmente e acionou o Ministério dos Direitos Humanos para que a gente pudesse não só receber as pessoas lá, mas para pensar uma forma de atuação. O Ministério dos Direitos Humanos, ele já tem uma atuação no que diz respeito à pauta dos refugiados, dos imigrantes, e a gente não faz isso sozinho, porque a gente faz isso com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Justiça e também com a atuação dos municípios, dos estados, naqueles aeroportos onde isso é mais frequente. Especificamente, a gente acompanha essa situação no aeroporto de Guarulhos. A gente tem ali já toda uma estratégia, um mecanismo, um ponto de atendimento humanitário para refugiados, né? para imigrantes. Agora nós estamos vivendo uma outra situação, porque nós estamos falando de brasileiros que estavam em situação de imigração em outro país e que estão sendo repatriados ao Brasil, né? O nosso debate é sobre que condições. Então, é preciso que isso seja acertado entre os países, inclusive as condições com que essas pessoas serão deslocadas. E, é claro, nós teremos que pensar daqui para frente, Basília, uma forma mais coordenada de atuação. Não é? Ministra. Ao longo dos anos, e aí nós fomos levantar os dados, nós tivemos um número de mais de 11 mil pessoas repatriadas que desembarcavam no aeroporto de Confins. Nos últimos 2 anos, era uma média de 2 voos por mês.
mas já teve momentos em anos anteriores que foram mais de 4.000 pessoas. E objetivamente, a gente não tinha uma ação coordenada, um plano coordenado para pensar, né, nesse processo de chegada das pessoas. Tem muitos desses repatriados que eles chegam com algum nível de poder aquisitivo. Ficaram, às vezes, 8 anos, 9 anos, 10 anos nos Estados Unidos, e eles chegam com recursos. Né? Eles chegam, vão se direcionar para os seus municípios, para as suas cidades. Tem sempre uma tese, né? E as pessoas compreendem muito, que é, olha, a maioria dessa população é de Minas Gerais. Né? Tem um número significativo, expressivo de mineiros, por isso que eles estão voltando para Confins. Mas isso não é o conjunto dos dados. Sim. O que a gente pôde observar nesse voo que chegou é que a gente tinha pessoas de vários estados. Nós tínhamos pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Goiás, pessoas do Mato Grosso do Sul, assim, para dar uma visão geral. E em Minas Gerais, de diferentes regiões do estado. Então, é muito importante que a gente se organize, porque nós não sabemos como será esse fluxo. Ministra. Né? E aí, a grande questão é que, quando você coloca a pergunta, nós queremos nos organizar para conter essa escalada de repatriação. Os países, mesmo que a gente não concorde, têm suas políticas imigratórias e têm soberania sobre isso. Agora, no Brasil, as pessoas que estão sendo repatriadas são brasileiros e brasileiras. Eles têm direito de estar aqui no nosso país. Certo. E o que a gente tem que fazer, quanto poder público, é nos organizarmos. Então, tem municípios que são municípios que vão receber maior fluxo dessa população, né? E o próprio município onde está o aeroporto de Confins é um pequeno município, que muitas vezes ele, por ele mesmo, não teria condições de organizar, né, um Fica mecanismo sobrecarregado, próprio, né, ministra? Para receber essas pessoas. Até aproveito então, para... a gente está aqui pensando um desenho que a gente vai apresentar hoje para o presidente Lula, de nossa parte, como é que a gente poderia organizar uma ação frente a uma escalada desse processo de repatriação.